Bom dia, amadas. Que o precioso amor de Deus venha nos envolver nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de prudência, né? Mais precisamente sobre a prudência de Abigail. Então, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando nós pensamos em prudência, né, é um exemplo notável mesmo, um exemplo que nos vem à mente é Abigail, que é uma mulher conhecida por sua sabedoria e pelo seu discernimento. Então, esses versículos, né, esse versículo propriamente dito de Provérbios 15, ele ecoa realmente nessa abordagem de como ser sábia, como Abigail na sua vida. Então, a história de Abigail está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e ela demonstra realmente essa prudência quando ela respondeu a Davi, que estava prestes a agir impulsivamente com raiva. Então, Davi, ele soube que Nabal estava nos seus campos, né, tosqueando as suas ovelhas. E ele manda os seus servos irem pedir alguma coisa para eles, né, para que eles pudessem se alimentar. E de uma forma assim muito ríspida, Nabal é, retornou para Davi. Ele chega para Davi e diz: quem é, né? Quem é esse Davi? Quem é esse homem? Por que eu pegaria do meu pão e da minha água e a carne do meu gado que eu abati para os meus tosqueadores e dá-lo-ias a homens que vêm não se sabe de onde? Né? Então, quem é esse Davi? E quando Abigail sabe disso, ela se coloca numa posição de intercessora. Então eles vão, seus servos vão até ela e falam, contam para ela, né, que aqueles homens que vieram pedir algo para comer, eles tinham sido bons com eles o tempo todo. Eles não os maltrataram, durante todo o tempo que eles estiveram com eles no campo, eles nada perderam. Dia e noite eles eram como um muro ao redor deles. E durante todo esse tempo, né, eles estavam ali, enquanto os tosqueadores cuidavam das ovelhas, os homens de Davi cuidavam de tudo. Então, eles comentam com Abigail e pedem para ela que ela faça alguma coisa. E imediatamente Abigail ela pega alimentos, ela pega 200 pães, ela pega vinho, ela pega ovelhas preparadas, né? Bolos de uva, e ela carrega os jumentos e ela vai de encontro a Davi para tentar resolver essa situação que o seu marido havia criado. E, e Davi ele estava assim extremamente irado. Ele dizia assim que de nada adiantou eu proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi, né? Ou seja, que Deus me castigue se eu não agir com severidade, que até de manhã, se eu deixar um vivo que pertencem a Nabal. Então Davi estava extremamente irado. E quando Abigail chega até ele, a palavra nos diz que ela caiu aos seus pés. E ela lhe diz: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. E ela intercede pelo seu marido. Ela realmente, assim, ela diz que realmente ele é esse homem, né? Esse homem mau, esse homem insensato, que o próprio nome dele já significa isso, mas que Davi não se vingasse, porque por que Davi ia derramar sangue, né, e vingar-se com as suas próprias mãos? Que o Senhor viesse trazer a justiça e a vingança, que o Senhor tomasse conta dessa situação, porque quando Davi fosse rei, ele não teria no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. Então, Abigail ela intercede. Então, quando nós pensamos em prudência, nós imaginamos essa mulher, né, que demonstra uma prudência realmente ao responder ao rei Davi, que estava prestes a agir impulsivamente e com raiva. Então, diante, querida, de situações tensas e perigosas, né, assim como Abigail, nós precisamos escolher as palavras com cuidado. Abigail não responde com arrogância, não responde com provocação, mas em vez disso ela escolhe uma resposta branda e humilde. Essa atitude prudente não apenas evitou a ira de Davi, mas também trouxe paz e sabedoria àquela situação.
Então, Provérbios 15 nos ensina que uma resposta gentil e suave tem o poder de acalmar até mesmo os ânimos mais exaltados. Palavras duras e impulsivas, por outro lado, tendem a acirrar conflitos e a alimentar a ira. Então, a prudência de Abigail nos lembra da importância de pensar antes de falar, de considerar nossas palavras e escolher uma abordagem que promova a paz e compreensão. Então, assim como Abigail, nós também enfrentamos desafios e conflitos nas nossas vidas diárias. E às vezes nós somos confrontadas com situações em que a impulsividade e a raiva parecem ser a resposta natural. No entanto, a prudência, ela nos chama a agir de maneira diferente. Então, quando nós refletimos sobre a prudência de Abigail, as palavras de Provérbios 15, nós somos lembrados que a sabedoria não está apenas em ter respostas prontas, mas em reconhecer realmente o momento adequado de falar e de agir. A prudência, queridas, não se trata de evitar conflitos a todo custo, mas de abordar esses conflitos com graça, com amor e com sabedoria. À medida que nós buscamos incorporar essa prudência nas nossas vidas, nós começamos a orar por mais e mais discernimento. Nós começamos a pedir a Deus que nos ajude a escolher as palavras certas, a agir com paciência e a responder com humildade. Através da oração, queridas, e do estudo da palavra, nós somos fortalecidas para lidar com essas situações desafiadoras de maneira que honre a Deus e que promova a paz. Então, que a prudência de Abigail, que o ensino desse provérbio, 15, seja um lembrete constante para nós de como Deus nos chama para viver em harmonia com outras pessoas e a influenciar positivamente o nosso ambiente. Que nós possamos realmente, queridas, buscar ativamente essa prudência nas nossas palavras, nas nossas ações, confiando mesmo na orientação do Espírito Santo de Deus, para que ele venha nos capacitar a agir de acordo com a vontade do Pai, que é sempre promover um ambiente de paz e de tranquilidade, principalmente dentro das nossas casas. Pai querido, nós reconhecemos a importância da prudência nas nossas vidas. E nós desejamos realmente, Senhor, crescer, Senhor, na nossa capacidade, Pai, de agir com discernimento e com graça. Pai, assim como Abigail demonstrou prudência, Senhor, ao responder ao rei Davi, nós pedimos que o Senhor nos conceda essa mesma qualidade, Senhor. Nos ajude, Pai, a superar o desejo, Senhor, de responder impulsivamente em momentos de conflito e de frustração. Nos capacite, Pai, a escolher respostas brandas, palavras que tragam paz, que tragam compreensão, em vez de palavras duras que possam acirrar os ânimos. Dá, Pai, para nós a humildade para reconhecer quando nós precisamos controlar as nossas emoções e buscar a Tua orientação. Pai, nós sabemos que a prudência não se trata apenas de escolher palavras certas, mas também de agir com sabedoria. Pedimos por discernimento, Senhor, em todas as situações que enfrentamos. Nos ajude, Senhor, a enxergar além das aparências e a compreender as motivações por trás das ações dos outros. Nos capacite a agir de uma forma que honre, Senhor, a Ti e contribua para a harmonia e a paz, Senhor, nos locais onde nos encontramos. Que as nossas palavras e as nossas ações sejam um reflexo da Tua graça e do Teu amor. Que as pessoas que nos rodeiam, Senhor, possam ver em nós a diferença que a Tua presença faz em nossas vidas. Nos capacite, Pai, a sermos instrumentos da Tua paz, disseminando a compreensão e a compaixão, no meio, Senhor, de um mundo que muitas vezes está cheio de tensões e de conflitos. É em nome de Jesus Cristo, o príncipe da paz, que nós oramos, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça. Nos dê a coragem, Pai, de escolher a prudência, mesmo quando é difícil, e a confiança de que Tu está conosco a cada passo do caminho. Que a prudência de Abigail, Senhor, continue a nos inspirar a buscar uma vida de sabedoria, de amor e de graça. E nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu ouves a nossa oração e que Tu nos ama incondicionalmente. Muito obrigada, Pai, e nos capacite, Senhor, a viver segundo os princípios que aprendemos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a prudência, querida, seja hoje a Tua principal motivação. Em nome de Jesus.